Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do Cristo. Sempre é uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais sobre as lições do nosso Mestre. E dando continuidade, né, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 139, chamada Na Obra da Salvação. Mais uma vez, inspirada, né, numa passagem do apóstolo Paulo, que está no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, onde o apóstolo diz assim: porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura, né, da lição e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em todos os nossos passos? E a cada pergunta feita por nós para nós mesmos, segue-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera as vantagens que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparado por nossos amigos, incompreendido pelos companheiros e até mesmo perseguido pelos nossos irmãos. A intemperança mental carrega ao nosso íntimo os espinhos do desencanto e dos equilíbrios orgânicos, inabordáveis, transformando a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, mas sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sobre as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tem notícias do Evangelho no mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva que seja a situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Bom, essa é uma lição muito interessante, que ela, mais uma vez, ela nos convida sobre a reflexão do nosso comportamento, como deve ser o nosso comportamento, principalmente nos momentos mais difíceis, quando esses momentos mais difíceis, eles, digamos assim, adentram a nossa vida. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente faz as mesmas perguntas que o texto, quando Emmanuel começa a lição, né? Porque muitas vezes a gente se sente, a gente faz esses questionamentos. A gente, às vezes, por que que a gente muitas vezes se pergunta por que nós somos incompreendidos, por que que passamos por certas situações, por que nós sofremos, por que tanta aflição, porque às vezes as coisas parecem tão injustas. Muitas vezes a gente se faz essas perguntas. E aí a gente precisa lembrar de algumas coisas. A primeira delas, a mais importante, talvez, que nos ajuda a compreender isso, é que hoje, no momento, nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, que ele é um planeta de provas e expiações. Ele, assim, um planeta de regeneração, ele está, sim, né, em um momento de transgressão para um planeta de regeneração. Estamos caminhando, né, rumo a essa transformação, vamos dizer assim, onde o planeta de regeneração não é que ele não vai ter desafios. Sim, vão haver os desafios nele também, mas as aflições num planeta de regeneração, elas já são menores, porque o bem prevalece. É diferente de nós que estamos neste momento no planeta de provas e expiações, a gente tem a impressão de que o mal é que prevalece, e muita injustiça, muita dor, muito sofrimento. Então, a gente tem essa percepção. Quando o planeta Terra passar para um planeta de regeneração, vai acontecer essa mudança. E essa percepção ela vai ser mais clara para nós. Estaremos num planeta melhor. Mas no momento, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, porque nós precisamos das provas e expiações justamente como oportunidade de reajuste nosso, perante a oportunidade de reajuste do nosso equilíbrio, do nosso aprendizado, oportunidade de nos reajustarmos perante as leis de Deus, a quem nós transgredimos muitas vezes, e perante o próximo, a quem a gente prejudicou.
Então, essas, digamos assim, essas aflições, esses desafios, essas provas e expiações, elas estão disfarçadas justamente nesses desafios, nesses problemas que às vezes visitam a nossa vida e muitas vezes a gente assume uma posição mais de revolta, mais de inconformismo. E não é esse o objetivo e não é isso que vai fazer com que a gente se torne melhor. É justamente a gente trabalhando no bem é que a gente vai poder transformar isso e poder fazer a evolução, poder fazer o aprendizado e o reajuste que a gente precisa fazer. Então, é preciso a gente compreender, a primeira coisa, que vai ser natural a gente sempre estar lidando com essas perguntas aqui em Emmanuel começa a lição, quando ele começa dizendo assim, por que nós não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? E a cada pergunta feita por nós, de nós para nós mesmos, segue-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos irmãos, incompreendido pelos companheiros e até mesmo pelos nossos irmãos. Então, o que a gente precisa dizer é que vai haver momentos onde a gente vai se sentir assim, onde a gente vai encarar momentos na nossa vida, onde a gente vai estar se perguntando isso. E a gente precisa entender que isso é normal, devido a estarmos num planeta de provas e expiações, e por precisarmos justamente passarmos por essas dificuldades para a gente poder fazer a nossa transformação. Porque como a gente vem estudando nas lições, principalmente no livro Fonte Viva, e nas obras de André Luiz também, no Espiritismo, como um todo, é através das dificuldades que a gente vai desenvolvendo as virtudes, que essas virtudes é que vão nos levar a sermos um espírito de luz. Então é preciso entender que é normal a gente se deparar com esses momentos, e isso vale principalmente também para nós que somos espíritas. Porque muitas vezes a gente acha que por a gente ser espírita, a gente não vai lidar com essas situações, e muito pelo contrário. A gente sim vai lidar com todas elas. A diferença que o Espiritismo nos ajuda é justamente o que a gente faz quando esses momentos adentram a nossa vida. Às vezes, por a gente ter por sermos espíritas e a gente às vezes ter essa ideia de sermos espíritas, de termos o ensinamento de Cristo como a nossa base de atitude, de exemplo que a gente deve ter. Muitas vezes a gente acha, né, a gente acha o espiritismo tão bonito, tão lindo, né? Às vezes a gente contempla, né, as coisas que são ditas pelos mentores, pelo espiritismo, as coisas feitas por Jesus, o Sermão da Montanha. Acho que foi até Gandhi que falou, né, que se perdesse todos os escritos do mundo, mas que se mantesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então todas as coisas são muito bonitas. Mas é o Espiritismo que nos ajuda justamente a trazer esses ensinamentos lá do Cristo, que o Espiritismo nos traz, para o nosso dia a dia. Esse é o objetivo. Não basta a gente olhar e achar bonito, a gente precisa, aos poucos, de acordo com a nossa evolução, ir trazendo isso para o nosso dia a dia, porque são eles que vão nos ajudar, principalmente nesses momentos difíceis. Então a gente vai lidar com isso. E muitas vezes a gente que é espírita, a gente se cobra do porquê que muitas vezes a gente sente tem esses sentimentos de incompreensão, de revolta, às vezes de chorar, às vezes de ficar triste, às vezes de ficar sem esperança, às vezes a gente toma atitudes ou tem comportamentos que a gente julga depois que a gente não deveria mais ter. A gente precisa compreender que isso é normal, porque nós estamos ainda em aprendizado. Então, não nos cabe, quando chegar esses momentos, a gente fazer um auto-julgamento ou uma autopunição do que por que eu estou passando por isso, ou me autopunir porque eu fiz ainda, eu tomei tal decisão, ou porque eu tive ainda tal comportamento. Nós estamos aprendendo. Como a lição nos ajuda neste momento a compreender e a entender, é o que eu faço quando esse momento chegar. No momento que eu me sentir incompreendido, o que é que eu vou fazer? Qual é o comportamento que eu devo ter? No momento que eu me sentir triste, no momento que eu me sentir sem esperança, qual é a atitude que eu tenho que ter? Aonde eu posso procurar ajuda? São esses movimentos que vão nos ajudar a sair dessa situação o mais rápido possível, porque elas vão vir, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. As provas e expiações, os desafios, eles estão a todo momento ao nosso redor. Uma hora elas vão lá e vão bater na nossa porta. E aí o que a gente faz? A gente vai abrir a porta, deixar a tristeza, por exemplo, entrar, oferecer um lugar no sofá, oferecer café, abraçar lá e ficar por tempo determinado,
ou deixar a tristeza bater na porta, a gente vai até abrir, mas falar, olha, muito obrigado, eu tenho mais o que fazer, passar bem. A gente vai lá e fecha a porta. Quais são as atitudes que a gente pode tomar? É isso que o Espiritismo, e em especial essa lição nessa semana, ela nos inspira justamente a refletir. Porque os desafios vão vir. Não vale a pena a gente ficar perdendo tempo na revolta ou perdendo tempo na autopunição. A gente tem que refletir o quê? O que, que a gente pode fazer? Como a gente pode mudar? O que está ao meu alcance de fazer? E é isso que a gente precisa ter em mente. Então, vai ser normal a gente passar por esses momentos, vai ser normal a gente lidar com esses sentimentos de negação, de negatividade. A gente está num planeta de provas e expiações, vai ser normal a gente lidar com isso. Mas a gente precisa ter um movimento mais rápido de sair disso o quanto antes. E é justamente, a gente vai ver que é trabalhando no bem e ajudando o próximo que a gente vai conseguir sair desse momento mais rapidamente. Aí a lição continua com o Emmanuel dizendo, a intemperança mental carrega o nosso íntimo, os espinhos dos desencantos e dos desequilíbrios orgânicos, inabordáveis, transformando a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o desempenhadeiro do escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sobre as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de lacerar. Ninguém abençoará as tarefas do dia a dia, amaldiçoando-os ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. É muito interessante esse jogo de palavras que Emmanuel faz nesse texto, porque geralmente ele traz algo positivo, né, na verdade algo negativo, e depois ele responde com algo positivo, com uma virtude que trabalhe para combater essa negatividade. Aqui ele já faz um pouco ao contrário. Ele traz algo positivo e ele traz algo que a gente pode trazer, que a gente pode levar e acaba, digamos assim, destruindo, combatendo esse bem que a gente pode fazer. Isso vários exemplos. E essa frase, por exemplo, aqui no número 11, quando ele fala assim, ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando ao mesmo tempo, às vezes acontece muito com a gente no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente, de repente, no nosso trabalho físico, a gente não vai reclamando, ou a gente não se sente injustiçado de algo. Ah, a pessoa, de repente, ela passou no meu lugar, passou à minha frente por uma promoção. Quantas vezes a gente não vai trabalhando reclamando, nossa, eu tenho que ir hoje para o trabalho, tenho que fazer tal coisa. Como é que vai sair esse trabalho? Vai sair bem feito? Não, por quê? Porque a gente está indo meio que na obrigação, a gente está fazendo por fazer. E é justamente isso, Emmanuel está falando justamente isso. Quando a gente se deixa levar pela negatividade, não tem como a gente fazer o aprendizado que a gente precisa fazer. Não tem como a gente desenvolver essas virtudes, porque a gente está se deixando levar por esses sentimentos, né, mais negativos, que vão acabar fazendo com que a gente se afaste um pouco desses ensinamentos de Deus, e aí a gente faz o quê? A gente acaba se desequilibrando. Aí sim vem mais a falta de esperança, a falta de fé, a intolerância, a impaciência, e aí a gente já é difícil a gente lidar com esses sentimentos, e aí eles acabam tendo mais força do que eles deveriam ter. Então é justamente trabalhando no bem, evitando com que essas movimentações negativas, esses sentimentos negativos que às vezes vêm à nossa vida, quando a gente dá menos força a eles, a gente consegue sair mais rápido dessas situações. Quando a gente reclama menos, quando a gente tem um pouquinho mais de paciência, quando a gente não se deixa levar, às vezes, pela revolta, pela intolerância, quando a gente procura trabalhar mais a compreensão. Então, perceba que é justamente trabalhando esses sentimentos que a gente consegue lidar com essa situação um pouco melhor. Como nós estamos falando, não quer dizer que a gente não vai chorar, quer dizer que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai sofrer, não. Mas quando a gente, esses sentimentos virem à nossa vida, é a gente procurar sair deles o mais rápido possível. É a gente chorar, é assim a gente ficar triste, é assim a gente até se sentir um pouco de revolta, mas não dá muito força para isso, né? É a gente sentir aquilo e passou, e vamos lá, vamos levantar e vamos continuar o nosso trabalho, porque ainda há muito trabalho a fazer. E como a gente vem sempre aprendendo no Espiritismo, essas situações elas são passageiras, nada é para sempre. Se a felicidade não é para sempre, a tristeza também não é. Então, quanto mais a gente trabalhar, lidar melhor com essas situações e não se deixar levar por esses momentos mais tristes da nossa vida, porque eles vão vir, é onde a gente vai conseguir ter mais forças de superar isso. E a gente vai ver que a gente vai se tornar pessoas melhores, que conseguimos desenvolver mais virtudes. Então, esse é o objetivo. E lembremos,
nós nada mais somos do que instrumentos na mão de Deus, da espiritualidade, para ajudar o próximo. Como mesmo Emmanuel termina a lição ele falando. Se tem notícias do Evangelho no mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é nossa escola e nossa oficina. A humanidade é nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva que seja a situação, ampara sempre e estará agindo no abençoado serviço da salvação a quem o Senhor nos chamou. Então, o nosso trabalho é sempre estar procurando ajudar as pessoas. Por quê? Porque quando a gente ajuda, quando a gente serve, a gente também é ajudado. Lembremos daquela frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E é verdade. Quanto mais a gente procurar lidar com essas situações de um jeito melhor e ainda com isso aprender, ensinando e ajudando o próximo, a gente vai ter a ajuda que a gente também precisa para a gente sair da nossa situação. Deus quis que a gente estivesse aqui juntos, né, todos nós, aprendendo uns com os outros. Justamente para quê? Para que um pudesse estar ajudando o outro, para que um aprendesse com o outro. Então, é essa a oportunidade que nós temos de estarmos juntos, às vezes com pessoas tão diferentes, mas justamente com a oportunidade de poder ajudá-las, mesmo elas sendo muito diferentes da gente. E a gente deve lembrar uma coisa também importante: esse ajudar não quer dizer que a gente vai resolver o problema da outra pessoa. Não é isso. É ajudar, dar o nosso melhor naquele momento com a ferramenta com que está na nossa mão naquele instante. Às vezes o ajudar é dar um abraço, às vezes o ajudar é dar um ouvido amigo, escutar a pessoa, às vezes o nosso ajudar é dar um bom dia, desejando realmente um bom dia, fazer um ato, um gesto para a pessoa, uma ajuda, um favor da qual a pessoa precisa, às vezes é poder dar um conselho benéfico, às vezes é deixar uma mensagem para aquela pessoa. São esses pequenos gestos que é o que fazem a base realmente do espiritismo e que vão ajudar as outras pessoas. Muitas vezes não é resolver o problema delas, é dar o nosso melhor, é sim ajudar. É isso que a espiritualidade espera da gente, é isso que a gente pode fazer. Conforme a gente estando melhor, mais equilibrado, a gente consegue deixar esse canal aberto para a espiritualidade, para que muitas vezes a gente consiga ajudar as outras pessoas, às vezes a gente nem percebe. Às vezes a gente fez uma coisa tão natural, tão nossa, que a gente ajudou pra caramba aquela pessoa e pra gente a gente não sabe. E também não é importante que a gente saiba digamos assim, qual que foi o alcance daquela nossa ajuda. Até para que a gente não queira fazer esperando algum troca, que a gente faça de bom grado. Então é até bom a gente não saber, mas acreditem, toda ajuda, tudo aquilo que a gente faz para outra pessoa, tem algo de bom ali que a outra pessoa vai receber. E isso é o que a espiritualidade espera da gente. É isso que a gente pode fazer. E ajudando as outras pessoas, a gente vai ver que a gente também vai estar sendo ajudado nesses momentos mais difíceis. E mesmo que a gente não creia nisso, então a gente lembra daquela passagem que Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados de sofrimento, que eu os aliviarei. Que a gente, então, nesses momentos difíceis, quando eles virem até nós, que a gente possa ir até ele, porque ele vai nos abraçar, vai nos amparar e vai nos dar a força e vai mostrar o caminho pelo qual a gente deve seguir para fazer com que a gente atravesse esse momento de um jeito melhor, menos sofrido possível, com o aprendizado que a gente precisa fazer. Lembremos sempre, as dificuldades, os desafios vão vir. A chave e o que o Espiritismo nos ajuda justamente é o que a gente faz quando esses sentimentos adentram a nossa vida. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Fica para nós essa reflexão que a gente pode fazer durante essa semana, né, durante as nossas atividades. Quando vem um desafio, quando vem algo assim que a gente não está esperando, qual que é a nossa reação? Nossa reação ainda é baseada na revolta, da indignação, a gente se deixa levar pelo momento mais aflitivo, ou a gente já consegue ter uma atitude um pouquinho mais assim positiva, um pouquinho mais serena, mais tranquila, mais confiante nos desígnios de Deus. Fica para nós essa reflexão durante essa semana. Espero que tenham gostado, fiquem todos com Deus, desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada a todos, e que, se Deus assim nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos.